Boa noite a todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa realmente nos envolver nesse trabalho. Para mim é um motivo de muita alegria, porque toda vez que eu entro aqui, já encontro o Esdras ali, os colegas e os amigos que eu recentemente encontrei nessa casa, e realmente o campo vibratório é fantástico. Existe algo de diferente quando eu piso aqui dentro com vocês. Eu é que tenho que agradecer. Tá? Agradeço de coração. E ao ouvir a prece do seu Luiz aí tão emocionada, essa cor verde que tem um significado muito bonito. O senhor falou do nosso querido Bezerra de Menezes. Enquanto o senhor falava, eu sei que ele tem uma falange de trabalhadores que atuam nos hospitais, em todos os locais onde há dor. E essa cor, existe um espírito no meu grupo mediúnico que às vezes se apresenta com o nome de Serapião Ribeiro. Toda a sua falange que caminha pelos hospitais, atendendo e trazendo os recursos espirituais até aqueles que estão desenganados pela medicina, porque aonde a medicina não chega, as mãos de Deus vai. Às vezes até para o nosso irmão que vai desencarnar, ele chega de lá melhor. E a cor que ilumina, a roupa que eles usam, é esse verde suave que o Senhor está vestindo. Muito obrigado. O capítulo que eu escolhi, me deram o tema livre, eu escolhi o capítulo 27 do Evangelho. Pedi e obtereis, eu vou fazer o preâmbulo com a passagem de Jesus, através da narrativa de Mateus, quando ele vai nos ensinar, Mateus e Marcos, eu vou utilizar mais a de Marcos aqui, sobre as qualidades da prece, que é algo que nós acabamos de fazer, o Esdras nos trouxe também o cântico tão belo, e no item 1 está dito o seguinte por Jesus, na narrativa de Mateus, capítulo 6, versículos de 5 a 8. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que se comprazem orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles receberam a sua recompensa. Mas quando quiserdes orar, aí vem o detalhe que Jesus nos ensina. Entrai no vosso quarto, e estando fechada a porta, orai ao vosso Pai em segredo, e o vosso Pai que vê o que se passa em segredo vos recompensará. Não afeteis em orar muito em vossas preces, como fazem os gentios, que pensam que ser pela multidão de palavras que serão atendidos. Não vos torneis, pois, semelhantes a eles, porque o vosso Pai sabe o que necessitais antes de o pedirdes. Isso aqui está em Mateus, no capítulo 6, versículos de 5 a 8. E Marcos também nos traz essa orientação no seu capítulo 11, versículos 25 a 26. Quando vos apresentardes para orar, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhes, a fim de que o vosso Pai que está nos céus perdoe também os vossos pecados. Se vos não perdoais, vosso Pai que está nos céus, não vos perdoará também os vossos pecados. Na primeira parte, nós vimos aqui que se eu fizer uma pergunta para todos aqui nessa sala, o que nos separa de Deus? Será que existe entre nós e o Criador uma distância física? Será que Deus habita um local específico nesse céu? Que para mim, eu já aprendi isso aqui na doutrina. Céu significa presença divina. E quando Jesus falou que o reino de Deus existe dentro de nós, ele nos mostra, através dessa informação, que não há distância entre o Filho e o Criador. Nosso Pai, que diz aqui o texto. Então não há nenhuma distância. Se houver alguma distância, é unilateral. Às vezes a gente esquece de Deus. Não se lembra de fazer uma oração. E é por isso que Jesus alerta, quando formos orar, que a gente entre para um quarto, isso é, você entra no estado de contrição, silencie sua mente, desligue um pouco das coisas da vida material, das ilusões, e volte-se para dentro de si mesmo. Porque nós possuímos o nosso eu crístico. Não é o ego, é o eu, é o nosso espírito, a nossa alma antiga e passando por uma nova experiência. Então é por isso que Jesus fala, entrar para dentro do quarto, fechar a porta, isso é, fica em silêncio, vá para dentro de si mesmo e em segredo nós vamos falar com Deus. Esse falar muitas das vezes é através do pensamento ou de uma breve recitação de uma prece, como ele já nos ensinou.
O Pai Nosso é um tratamento espiritual fantástico. E quando a gente para no Pai Nosso só no nome da oração, na primeira frase, ele já mudou todo o entendimento teológico da criatura para com o Criador. Até então, antes de Jesus, era Deus Senhor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, a ele confiará. Isso é lá em Davi, 600 anos antes de Jesus. Eles foram recebendo essas informações para se educarem mentalmente, para entender o Deus único. Agora, com a presença de Jesus, nós já tínhamos muito conhecimento sobre Deus Senhor, e agora com Jesus nós vamos conhecer Deus Pai. Isso cria um vínculo, uma ligação muito grande nossa com Deus. Nós somos filhos. E se é nosso, todos nós somos irmãos. Essa informação do Pai Nosso ela é grandiosa para o nosso entendimento do poder da oração. Que a oração muda o nosso campo vibracional, o nosso campo mental. Quando a gente altera o campo mental, você abre a acústica da alma para receber as informações através do veículo da prece, que é o que eles vão explicar aqui. E aqui na parte de Marcos, nós temos a preciosidade do perdão. Lá no Pai Nosso a gente ouve que Jesus orientou. Ele fala exatamente isso, perdoai as nossas ofensas. Aí vem aquela ligação fantástica. Assim como eu já perdoei aqueles que me ofenderam. Então, se eu vou pedir perdão a Deus por algum erro que eu tenha cometido, por negligência, por descuido, por revolta ou por não conhecer, mas eu tenho que, ao pedir perdão para Deus, eu tenho que saber perdoar. Porque eu estou aqui no mundo físico, convivendo com outras pessoas, e o mundo espiritual nos envolvendo. Então, quando você concede o perdão, você recebe o perdão, porque Deus está nos céus, como ele fala. O que é o céu? É a presença divina, ele é onipresente, ele percebe tudo que se passa conosco. Nós nunca estivemos desamparados, é por isso que a prece tem essa eficácia, essa coisa fantástica. E a doutrina dos Espíritos, logo em seguida, nós temos exatamente, o Espírito da Verdade comentando sobre todas essas passagens, eu só li duas, são várias no capítulo 27, ele vai nos mostrar algo aqui, que até então a gente fazia sem ter um conhecimento mais pleno da ação da prece. E o que o Espírito da Verdade vai nos falar é exatamente isso aqui, ó, no item 9. A ação da prece e transmissão do pensamento. Porque tudo que a gente pensa, a gente informa ao plano espiritual. Porque pensamento é onda vibratória, onda eletromagnética. O som aqui, ó, vocês estão ouvindo, porque eu estou falando e o seu ouvido capta as alterações de ondas mecânicas que a minha voz profere através da fala, e você capta aí. A pessoa lá da esquina vai precisar pôr um alto-falante mais potente, mais distante não vai ouvir, porque é uma onda mecânica. Isso é teoria das ondas. Agora, a onda eletromagnética, ela não precisa de meio físico para propagar. Ela se propaga no vácuo. É o que ele vai explicar numa linguagem aqui mais simples, porque nessa época aqui ainda, um dia nós estávamos estudando a teoria ondulatória, simultâneo a Kardec, existia o Marconi pegando financiamento dos ingleses para fazer o radinho de galena. Os rádios estavam começando a surgir. As ondas eletromagnéticas estavam sendo equacionadas por um físico irlandês. Então tudo estava nascendo nesse aspecto da teoria ondulatória que veio hoje com muito maiores avanços. Então o Espírito da Verdade utiliza uma linguagem mais simples, porque as pesquisas eram simultâneas ao que o mundo espiritual estava revelando para Allan Kardec. Então vejam o que eles vão falar sobre a transmissão do pensamento. A prece é uma invocação, é entrar para dentro do quarto e em segredo conversarmos com Deus, através do pensamento e às vezes até da fala. É uma invocação. Por ela, um ser se coloca em comunicação mental com outro ser a qual se dirige. Ela pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Então são três vertentes da nossa prece. Geralmente a gente pede, né? Às vezes está passando uma dificuldade, eu vou pedir socorro ao anjo de guarda, a um espírito protetor, ao Dr. Bezerra de Menezes, ao Emmanuel, ao meu pai, que às vezes já desencarnou há muitos anos, eu tinha uma afinidade muito grande, eu mentalizo meu pai e peço socorro ao espírito do meu pai, que às vezes já está no plano espiritual, apto até se aproximar e ajudar. Então, é um pedido. Mas nós devemos também agradecer. Levanta de manhã, olha para o sol, a chuva caiu essa madrugada, amenizou o clima, agradecemos a vida que Deus nos dá aqui por estarmos aqui. E um outro sentido mais amplo do nosso contato com Deus
é glorificá-lo, é louvar a Deus. A beleza do dia, a saúde, às vezes até a doença, porque estamos passando por uma provação pesada, que é um resgate do passado. A doutrina dos Espíritos nos ensina isso. O Santo Agostinho fala isso no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, ele fala o mal e o remédio. Porque às vezes aquilo que nos parece um grande mal é o remédio da nossa cura espiritual, porque ele desenvolve em nós a esperança e a fortaleza da fé. Capítulo 5, justificando quando Jesus fala, felizes os aflitos porque serão consolados. Então tudo isso a gente vai embarcando nesse pensamento sobre a prece. E ele vai falando, pode-se orar por si mesmo ou por outrem, pelos vivos ou pelos mortos. As preces dirigidas a espíritos são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução das suas vontades. Esse pedacinho que eu estou lendo aqui, ó, as preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução de suas vontades. Esse trechinho, quem já leu André Luiz e quem não leu, vai aí uma informação, tem um livro chamado Entre a Terra e o Céu. Lembram? Entre a Terra e o Céu? Aquele pequeno livro lá no capítulo 2, nós vamos verificar a história se passa de uma menina, adolescente, oriunda lá do nosso lar, chamada Eveline, que havia perdido a mãe uns meses atrás em suicídio. A mãe suicidara. O pai já havia contraído um novo matrimônio e ela tinha um irmãozinho pequenininho, se não me falha a memória, o menino chamava Mário, de 8 anos de idade. Passado algum tempo, o pai, a mãe desencarnou por suicídio, o pai logo depois contraiu o casamento de novo, e o menininho Mário, 8 aninhos de idade, eles vão tomar um banho na praia, lá no litoral de Santos, a criança morre afogada com 8 anos de idade. E a história, narrada por André Luiz nas suas instruções, começa desse jeito. A oração refratada de Eveline. A moça de 14 anos, 15 anos de idade, imagina a angústia. Há pouco tempo atrás havia perdido a mãe, num quadro dificílimo do suicídio, e agora, imediatamente, o irmãozinho morre afogado na praia. Então ficou ela, o pai e a madrasta. Aí a Eveline era um espírito oriunda do nosso lar, que reencarnou aqui no Brasil e tinha os seus amparos espirituais no nosso lar. E ela não tinha noção das coisas, mas o seu sentimento se dirige ao espírito da mãe, ainda em desequilíbrio no plano espiritual. Não tinha possibilidade de receber a evocação da prece. A menina vai e ora para a mãe no quarto. O André narra isso detalhadamente. O que ocorre? Como a prece é uma transmissão de pensamento, ela gera na sua mente uma onda eletromagnética vibratória para a mãe, só que não encontra o espírito da mãe. Mas a oração não fica perdida. É onde o André recebe a instrução e nos fala. É a prece refratada. É a mesma coisa de nós lançarmos uma luz aqui sobre a água, e ela refrata, na hora que bate na superfície, é um outro meio, há uma outra densidade, ela refrata, ela muda. Eu direciono ela nesse sentido para aqui, ela sai um pouquinho fora da direção. É o que aconteceu. No que a Eveline fez a sua prece, extremamente comovida, com necessidade de socorro, o seu coração livre para pedir ajuda, ela queria um consolo diante desse quadro, a prece refrata, direcionada à mãe, a mãe não tinha condições espirituais ainda de receber a solicitação de socorro, a prece refratou e foi bater no departamento lá do nosso lar, especializado em ouvir as nossas rogativas. Então, o que está aqui, ó, existem espíritos da natureza de serem orientadores e socorristas para nós. E aí, na hora que eles escutam os lamentos da moça e já tomam ciência do quadro da família, o que acontece? Lá no nosso lar monta-se uma equipe, o André Luiz é chamado para fazer parte disso, e eles vêm entre a terra e o céu. O lamento de uma família encarnada, através de Eveline, uma menina de 12 anos, 14 anos, chega ao nosso lar, uma equipe socorrista vem até a cidade de São Paulo e o André vai nos trazer esse livro. Começa com a oração. Então a gente verifica o tanto que é importante isso aqui, ó. Em 1865, 1863, é a orientação dada pelo Espírito da Verdade ao Allan Kardec. E tempos depois, na década de 40, nós recebemos, através do Chico Xavier, as instruções do Evangelho segundo o Espiritismo, narradas por fatos verídicos no nosso meio. A doutrina dos Espíritos é consoladora ou não?
A doutrina dos Espíritos abre um ambiente para que a gente possa raciocinar a nossa fé ou não? Não é só aquela fé religiosa, é uma fé onde a gente passa a compreender as coisas. Ela fortalece-nos para a existência. Então ele vai seguindo dizendo para nós exatamente isso aí, ó. Essas preces são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução das suas vontades. Aqueles que são dirigidos aos bons espíritos são levadas a Deus. Quando se ora a outros seres senão a Deus, é apenas na qualidade de intermediários, intercessores, porque nada se pode fazer sem a vontade de Deus. Tudo passa por Deus. E Deus é a onipresença. Deus é bondade infinita. O Espiritismo faz compreender a ação da prece explicando o modo de transmissão do pensamento. Quando seja o ser chamado vem ao nosso apelo, seja quando o nosso pensamento o alcança. Eu falei que agora meu pai desencarnou há muitos anos, e às vezes eu penso no meu pai e dá uma saudade danada. Eu sei que eu tenho plena certeza e convicção, não é nenhum exagero, que meu pai está numa situação melhor do que quando ele saiu daqui. E às vezes eu dirijo um pensamento a ele e agradeço pela vida que ele me deu, a vida física que ele me propiciou. Então os sentimentos com os entes queridos não terminam com a morte, pelo contrário, eles se fortalecem. Então às vezes o pensar em um ente querido, só de pensar já é uma rogativa. Aí você pode agradecer ou louvar um dia tê-lo conhecido. Isso tudo consola os nossos corações. Eu sou devoto de São Francisco de Assis, por que não posso orar por ele? Né? São Francisco de Assis é o pacificador por natureza, aquele puro de coração que esteve aqui 600 anos antes da doutrina dos Espíritos, para abrir um caminho para que o Consolador pudesse vir e a gente reviver o Evangelho. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Aí em seguida é um tratamento, né? Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Olha o processo reencarnatório do menininho que eu falei para vocês aqui agora. Era um processo reencarnatório de espíritos que viviam entre si situações as mais adversas na época da Guerra do Paraguai. E o menino Mário veio como filho daquele senhor e da sua mãe que havia suicidado. Eles estavam todos num contexto de vingança e de brutalidade na existência anterior. E agora ele voltou como filho. E desencarnou por 8 anos, porque ele era um ex-suicida, que se matou afogado lá na Guerra do Paraguai, e precisava voltar naquele núcleo familiar para viver 8 anos com eles, para resgatar as lesões perispirituais que ele causou no seu perispírito, que ele precisava passar por uma breve reencarnação de 8 anos. Então, quando a gente lê lá, e o André vai explicando para a gente verifica o que eu acabei de citar de Santo Agostinho: o mal é o remédio. Aquilo que parecia um grande mal do desencarne prematuro do Mário, foi uma bênção para a família. Aí a Eveline vai receber essas informações, o pai também vai receber, a mãe que havia suicidado também foi socorrida. Isso é, as benesses do céu até a terra se espalham com a maior compreensão a cada um deles. Tudo é feito de uma prece, da menina de 12 anos chamada Eveline. Então a gente começa a perceber a grandeza da oração, e ele vai falando isso aqui para nós, ó. Para se inteirar do que se passa nessa circunstância, é preciso mentalizar, na hora, a ação do pensamento. É preciso mentalizar todos os seres encarnados e desencarnados, mergulhados no fluido universal que ocupa o espaço. Como o somos neste mundo, na atmosfera. Esse fluido recebe um impulso da vontade. Quando nós queremos orar, precisamos apenas ter vontade de orar. Essa é uma força fantástica. Eu tenho vontade sinto um vazio, então faça uma oração e preencha esse vazio, utilizando a sua vontade de entender o que se passa com você. Então, a vontade é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, enquanto que as vibrações do fluido universal se estendem ao infinito. Foi o que eu falei, uma onda eletromagnética do pensamento, ela não precisa de meio físico para se propagar. Ela se propaga no vácuo. Ela vai a distâncias inimagináveis. Isso está dentro de nós. Então é por isso que Jesus recomenda o silêncio, você volte para dentro de si e apresente-se na presença de Deus, que é Pai. E aquilo que nos for necessário para a nossa melhoria, nos será concedido. Por isso que o texto do capítulo é: pedi e obtereis.
E existem situações difíceis de se obter. Nós temos aí o livro Fonte Viva, eu creio que vocês têm ele aqui, no capítulo 150, chama Oração do Justo. É baseado no texto de Tiago, e o Emmanuel comenta que existem processos através da oração, recursos que demoram anos para sair do céu até a terra, porque são necessidades de resgate. Tudo tem a sua relatividade. É isso que nós temos que ter a compreensão, que muitas das vezes a gente acha que na casa espírita, ou na casa de oração, basta o padre lá benzer o crente, ou aqui na casa espírita fazemos um trabalho de desobsessão, que como se fosse num passe de mágica, nós vamos resolver toda a problemática que a pessoa está vivendo. Às vezes até acontece que há uma certa agilidade nisso, mas e o processo de transformação de andador? Quantos séculos, às vezes, a gente já errou? E é por isso que o Emmanuel nos adverte. Há processos demorados. Por quê? Porque a grande transformação, o grande inimigo não é externo, não. Está dentro de nós. É a nossa mudança para sermos seres melhores. Merecedores, encontrar com o nosso eu crístico. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E às vezes a pessoa não se ama ainda. Não se encontrou. Então a gente tem que entender esse processo da lei maior. E às vezes a dor, ela modifica a nossa maneira de enxergar a existência, de ver a existência. Então ele falando aqui sobre a ação, e ele falando das vibrações, portanto, quando o pensamento é dirigido a um ser qualquer sobre a Terra, ou ao espaço, de encarnado ou desencarnado, ou do desencarnado para encarnado, porque existe desencarnado que ora por nós. Existe. Um avô, uma avó, espírito familiar que favoreceu a nossa reencarnação, estão lá na retaguarda espiritual e às vezes a gente está sem saber um caminho, né? Nem se lembra da oração. Aí ele chega invisivelmente ao nosso lado e dá um soprozinho na chamada intuição e fala assim, por que você não fez um Pai Nosso? É ou não é? Na hora da angústia. Na sala mediúnica, quando a gente faz o socorro, faz um tratamento de desobsessão, a entidade que chega lá, às vezes, em processos de muito distúrbio mental, ou num processo de doença de psique entre um encarnado e desencarnado, que é o processo de obsessão, e pode ser o inverso também, ele está dizendo o que para nós? Tem que haver uma mudança nisso aí. Ele pede socorro aqui, porque nós também temos que nos alterarmos as nossas vibrações, porque a obsessão tem um caminho de duas mãos. Se ele nos obsedia hoje, é por algum motivo kármico ou porque eu abri algum precedente. Na hora que ele pede socorro na casa espiritual, eu também estarei recebendo. Tanto aquele que é o assistido, quanto até o grupo mediúnico, nós vamos receber as instruções desse processo. Que é um processo contínuo da ação do mundo espiritual sobre nós e de nós, os encarnados, sobre eles. A oração é um veículo que equilibra tudo isso. Que traz para nós o discernimento, o entendimento, e é um recurso que nós temos, que Jesus ensinou. Que Jesus ensina e os Espíritos nos explicam. Fechando essa parte aqui, portanto, quando o pensamento é dirigido a um ser qualquer sobre a Terra ou no espaço, de encarnado a desencarnado ou do desencarnado ao encarnado, estabelece-se uma corrente fluídica de um para o outro, transmitindo o pensamento como o ar transmite o som. A energia da corrente está na razão do vigor do pensamento e da vontade. A energia está na razão do vigor do pensamento e da vontade. Por isso a prece é ouvida pelos Espíritos em qualquer lugar em que eles se encontrem. Os Espíritos se comunicam entre si, nos transmitem suas inspirações, os intercâmbios se estabelecem à distância entre os encarnados. Ao ler isso aqui, para vir até a casa aqui hoje, eu estou estudando com o grupo mediúnico meu, a gente está revendo o livro Os Mensageiros de André Luiz, que é o segundo livro. E a semana passada, quando vocês já tinham me falado, eu pensei, eu vou falar sobre a oração lá, porque do capítulo 24, na verdade, eu acho que é o 23 até o 25, nós vamos ver o André Luiz passando dentro de uma casa, de um posto de socorro espiritual, e ele vai conhecer um grande castelo, onde tinha os personagens de Alfredo e Ismália, dois espíritos que são os diretores daquele local de socorro, no plano espiritual. E nesse local estavam abrigados, aqui fala no texto, 1890 espíritos adormecidos. Aquelas espíritos que por aqui passaram e acreditaram que a morte é um sono
quase que eterno, e que vão aguardar que sejam arrebatados por aí em algum momento. E ali eles cristalizaram esse pensamento e no plano espiritual estavam dormindo. O André Luiz descreve a palavra que mais identifica as entidades que eles vão verificar num amplo salão, com pouca luz, e todos adormecidos. Aí eles começam a analisar as faces das pessoas, ali, daqueles espíritos, em seus corpos perispirituais, umas de horror, outros de terror, são sonhos, que eles estão dentro do campo mental como se estivesse vivo, mas aguardando um socorro a qual eles ainda praticamente estão dementados. E o André, como fora médico, e Vicente, que é o companheiro dele na narrativa do livro, eles ficam assim, perspicazes diante daquilo lá e como fazer, eles estão recebendo instrução para socorrer aquelas almas. Aí a Ismália e o Alfredo, que são os protetores espirituais dessa grande casa, que é um grupo de trabalhadores, que socorre essas entidades que estão em regiões abismais ou nas regiões umbralinas, e levam para ali para iniciar um tratamento a longo prazo para despertá-los para a vida espiritual, respeitando as suas crenças. Então eles estão adormecidos naquela situação, e tem um momento lá, que no livro, está aqui a oração de Ismália. Eu não vou ler, é quase 3 páginas, ela faz, a Ismália é a protetora espiritual, um espírito já enriquecido pelas verdades do Evangelho. Aí eles vão para o salão, o André tinha feito esse passeio lá, observando aquelas entidades, e conseguiu auscultar a alma de um deles, fazendo uma mentalização sobre a mente do espírito, e ele vivendo aquele drama que o desencarnou em épocas passadas, é o passado ainda presente na mente de alguém que desencarnou naquele local de socorro. Aí o André pega, depois disso eles vão chamar a Ismália para fazer a prece. E ela faz uma prece no local, aquele ambiente de penumbra, e ele vai narrar que exatamente do cardíaco dela aqui, começa a sair luzes e vão subindo à altura do infinito até do céu, que desaparece as paredes lá, e elas vão buscando outras luzes do plano das estrelas do infinito, e essas luzes começam a cair como verdadeiras fontes de luz sobre os pacientes, todos os 1.890 e poucos pacientes. E o próprio André experimenta esse gesto da oração, que ele se envolve, igual nós nos envolvemos com a prece cantada, com a sua prece, com preparação, tudo. Todas essas energias sobem aos mais altos locais. Os espíritos protetores respondem com fluidos energéticos que vão caindo sobre eles e caindo sobre cada um dos pacientes ali. Isso vai balsamizando aqueles corpos espirituais e muitos voltam daquele sono pesado, uns dementados correndo pelo hospital, outros gritando, outros sem saber o que estava se passando. Aí o protetor, o Alfredo, fala para o André, fique tranquilo que eles não vão fugir daqui, isso faz parte do tratamento para que eles possam voltar a si mesmos. A maioria vai voltar ao sono e 400 e poucos nós vamos conseguir restabelecer o equilíbrio mental para iniciar uma trajetória de cura, porque eles vão retornar para a vida espiritual, vida material no futuro. Então, todas as informações vão sendo recebidas por André. Eu vou ler o trechinho que está aqui, capítulo 25, os efeitos da oração. Olha que instrução que o André Luiz nos dá. Então a gente acha que às vezes orar é tirar um minutinho ali e fazer um Pai Nosso, fazer uma Ave Maria. Isso é importante. Mas vai muito além disso quando nós usamos a nossa vontade, quando a gente se percebe como filho de Deus e envia essa vibração mental para qual seja a nossa necessidade, porque para tudo isso, como é vibração, ela vai e ela retorna. A vibração sendo positiva, o Emmanuel fala até isso. O clamor de uma minhoca debaixo da terra é uma forma de oração. Ele fala isso no capítulo 149 do Fonte Viva. Eu falei do 150. A 149, ele vai nos mostrar isso. Ele fala, o nosso pensamento são paredes que nos enclausuram ou asas que nos libertam para o crescimento espiritual. Ele fala, como pensas, viverás. O nosso pensamento é um ato de emissão de pedidos a Deus, ou de glorificação, ou de louvor. Então veja aqui o efeito da prece da Ismália. Ela faz a prece e cai essa chuva de luzes sobre eles. Aí o Vicente fala, o Aniceto, perplexo, que era o instrutor de André Luiz, o Vicente, que era o colega médico do André. Aí eles falam assim, conforme vocês viram, o trabalho da prece é mais importante do que se pode imaginar no círculo dos encarnados. Não há prece sem resposta. E
a oração filha do amor não é apenas súplica, é comunhão entre o Criador e a criatura. Olha o tanto que é importante a gente orar. É comunhão entre nós e o Pai, entre o Criador e a criatura, constituindo assim, olha o que ele vai dizer para nós aqui, o mais poderoso influxo magnético que conhecemos. Quando a criatura se liga a Deus, ao Pai, ele pode receber energias as quais a gente nem sequer imaginava. E o André Luiz está me relatando que ele assistiu isso aí, a recuperação daquelas almas que estavam naquele torpor, naquela dificuldade de se localizarem. Acresce notar, porém, já que comentamos o assunto, que a rogativa, olha bem, olha agora o lado oposto. A rogativa maléfica conta igualmente com enorme potencial de influenciação. Não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos dos maus pensamentos. Às vezes você tem um pensamento contra o irmão de vingança ou de uma querela. Cuidado com o que a gente pensa, porque tudo que a gente envia, haverá uma resposta. Então, se ele é bom, a resposta será no mesmo teor de vibração, mas se é mal, também voltará contra nós. Por isso que está no final do Evangelho, do Pai Nosso. Não nos deixeis cair em tentações, livrai-nos dos maus pensamentos. A gente tem que ter a vigilância. Vigiai e orai, que é o que Jesus ensina. Então ele segue dizendo, a rogativa maléfica conta igualmente com enorme potencial de influenciação. Toda vez que o espírito se coloca nessa atitude mental, estabelece um laço de correspondência entre ele e o além. Se a oração traduz atividade no bem divino, venha de onde vier, encaminhar-se para o além em sentido vertical, sempre para cima, buscando as bênçãos da vida superior, cumprindo-nos advertir que os maus respondem aos maus nos planos inferiores. Então eu não tenho que ficar tendo sintonia negativa, porque senão eu vou atrair companhias que vibram no mesmo teor. Então é por isso que o Emmanuel nos adverte. Como pensas, viverás. Os nossos pensamentos podem ser paredes que nos enclausuram, nos aprisionam, ou podem ser asas que nos libertam para o crescimento espiritual. Nós somos senhores do nosso destino quando a gente começa a aprender e recebe essas instruções. E vai dizendo aqui, ó. É razoável, porém, destacar que toda a prece impessoal, dirigida às forças supremas do bem, delas recebe resposta imediata, em nome de Deus. Sobre os que oram nessas tarefas benéficas, fluem das esferas mais altas os elementos força que vitalizam o nosso mundo interior, edificando-nos as esperanças divinas e se exteriorizam em seguida, contagiados de nosso magnetismo pessoal, no intenso desejo de servir com o Senhor. Então o campo vibratório da oração ele é magnífico. E o André Luiz presenciou esse quadro desse grupo socorrista e nos traz na forma desse livro, esse capítulo em especial. Eu não sei quanto tempo eu tenho, que eu esqueço sempre de perguntar. Já passei? 10? Então vai dar tempo de falar de duas orações que eu já falei do Pai Nosso, falei de São Francisco de Assis, e às vezes a gente faz a Ave Maria, não faz? Oração tão curta, tão pequena, não é? Um dia eu lendo um livro aí, de uma médium argentina, Josefa de Rosalia, ela tem, através do espírito Hilarião do Monte Nebo, 4 livros, Harpas Eternas. É um livro, as letrinhas são desse tamanhozinho, é um esforço enorme. O livro parece ser fininho assim, mas a letra é muito miudinha. Mas esse livro me ensinou muitas coisas. E eu li 3, faltou só o último livro para mim ler, faz muitos anos. Mas tem uma informação importantíssima lá, que é como que a oração de Nossa Senhora foi concebida. Quem sabe? Algum de vocês já leu a respeito? Olha bem a ação espiritual da oração de Nossa Senhora. A preceptora de nossas almas, especialmente daqueles que suicidam. Ela possui uma colônia no plano espiritual grandiosa para acolher os espíritos que se mataram, né? Um trabalho fantástico. Mas quando mocinha, 18 anos, gestante, ela recebeu a informação que a sua tia Isabel estava grávida, uma senhora com mais de 80 anos. Aí falou, mas 80 anos, o Zacarias
perdeu até a fala por causa disso, porque ele não acreditou no anjo quando foi lá falar que ela estava gestante, e ele já tinha um senhor de idade, ele não acreditou, ele era pregador na sinagoga. Aí o anjo deu um puxãozinho de orelha nele e tirou a fala dele. E falou para ele, ó, você só vai voltar a falar depois que o seu filho aqui estiver. É bacana o livro, é muito... O Hilarião do Monte Nebo, ele era um essênio de último grau, e no Monte Nebo, ele ali, juntamente, ele foi um dos que, quando José era essênio de primeiro grau, o esposo de Nossa Senhora, o pai de Jesus, não era o pai biológico, ele formou lá com Nossa Senhora, ele era, segundo casamento dele, tinha 5 filhos do primeiro, ele já era um senhor de idade. E quando o anjo Gabriel anunciou para Nossa Senhora, depois falou também com José, que ficou muito incomodado com essa situação, diante daquela sociedade extremamente preconceituosa, mas havia também conversado com Zacarias e tirou-lhe a fala até que o menino nascesse. Aí ele ia para a sinagoga e não podia pregar mais. Mas aí Nossa Senhora ficou sabendo que sua prima estava gestante e foi lá cumprimentá-la. Só que Nossa Senhora ainda não sabia que estava gestante. Aí quando ela chega lá, a gente já sabe, através de Jesus, que o Elias já veio e não foi reconhecido. Lembram da passagem? Elias veio e vocês não o reconheceram. Quem era o Elias na época de Jesus? João o Batista, o do batismo, primo de Jesus, que chegou antes naquele local, nas suas falas no deserto, comendo lagarto e mel, ele pregava para limpar um pouco da hipocrisia, para que Jesus pudesse estabelecer a boa nova. Vocês lembram? Então a gente precisa estudar o Evangelho para conhecer o que ele fazia. O espírito de Elias ainda não havia dado à luz do menino que iria agora chamar João Batista, o antigo Elias como João Batista. Na hora que Nossa Senhora entra na casa de Isabel, na hora que Nossa Senhora chega, ele aproxima da mãe e sopra o cumprimento que ela deveria dar para a menina Maria. Aí ele está no livro e fala nisso. Vamos repetir a oração das Maria. Ave Maria, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto em vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ela foi escolhida para ele para vir aqui. Olha o que vai falando, tá vendo? É Elias, ainda espírito, que inspira a sua mãe a tratar a Nossa Senhora dessa maneira. Então você verifica que é uma oração bíblica, que os espíritos mais tarde nos informam através desse espírito Hilarião do Monte Nebo, através de uma médium lá na Argentina. Ave Maria, cheia de graça, bendita sois vós entre as mulheres, a escolhida, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Agora entra o papel dela para a nossa vida de hoje. Rogai por nós os pecadores, aqueles que ainda necessitam do processo de evolução espiritual, encarnando e desencarnando, para que a gente possa receber o Evangelho em nós e nos melhorarmos como filhos de Deus. Rogai por nós agora, na hora de nossa morte. Amém. Nossa morte é o nosso retorno à vida espiritual, para fazermos projetos de retorno à vida física novamente. É nesse ciclo de ir e vir, que Allan Kardec nos fala, que a gente vai se aperfeiçoando. E a lição de hoje é que a gente faça a prece, a oração, de qual nome que venhamos dar a ela. Primeira coisa, quando for desorar, entrar para o local secreto, fechar a porta e falar com Deus. Não existe distância entre nós e Deus, porque a nossa vontade nos coloca diante dele. Ele não é um homem de barba, sem cabelo na cabeça e que vai nos tocar. Deus é. Deus é presença. Céu é presença divina. Eu posso estar nas maiores turbulências aqui, enfrentando doença, desemprego, desajuste na família, atravessando o trânsito de Goiânia aqui 24 horas, com tudo isso aí, seja qual for as dificuldades. Se por 2 minutos ou 3 minutos a gente conceder esse voltar-se para dentro de si mesmo e pensar em Deus, a gente muda a nossa vibração mental, a gente se conecta com Deus através dos bons espíritos, a gente faz o exercício respiratório, que é a energia cósmica que nos envolve, traz a medicação para o equilíbrio psicológico, que vai fortalecer 2 coisas que existem em nós. O verde da esperança e a palavra pequenininha chamada fé, que é fidelidade a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre,
aos espíritos benéficos como Nossa Senhora e aos invisíveis, o Dr. Bezerra, toda a sua equipe, o Eurípides Barçanufo, e assim vai. Nós nunca estivemos desamparados, porque um dia Jesus falou para a turma, e João narrou, que está aqui no capítulo 6, que é o resultado de nós estarmos nessa casa espírita, nesse trabalho que todos aqui desenvolvem. Se vos me amardes, guardai os meus mandamentos, e eu vou rogar ao meu Pai que vos envie um outro Consolador, que ainda não os pode receber, mas que estará eternamente convosco e em vós, que é o Espírito de verdade, que ainda nós não estamos preparados, que vai vos fazer recordar tudo que eu disse e vos ensinar muito mais. A doutrina dos Espíritos, ou as vozes dos Espíritos, é o cristianismo redivivo, com esses conhecimentos que eles nos trazem aqui, para que a gente possa, cada vez que aqui estivermos, melhorarmos um pouco mais. Porque nós não viemos aqui para ser servidos, nós viemos para servir. E a prece nos dá o fôlego para continuarmos, seja aqui ou de lá. Não vamos ficar adormecidos, nós temos que trabalhar. Que o professor Eurípides continue inspirando essa casa, com toda a sua falange benéfica, e que Jesus seja sempre o nosso guia seguro na nossa vida. Obrigado a vocês.